Efésios capítulo 6, versículo 10. Mas nós vamos começar em Atos capítulo 2, se der tempo a gente chega em Efésios. Efésios capítulo 6 é o tema da campanha. Não é campanha não? Mas tudo bem. Achei que era campanha que estava aqui na Urbana. Ah, sim. Ah, tá bom. Acharam o Atos dos Apóstolos? Então só falta o meu. Deus abençoe. Minha esposa que me acompanha junto comigo. Vim aqui, minha filha é bem pequena, né? Muito fermento. Acharam Atos capítulo 2? Glória a Deus. Eu mesmo, deixa eu achar. Eu sei que o texto é conhecido, mas nós vamos trazer um contexto totalmente judaico. E eu vou tentar explicar esse texto dentro da nossa cultura. E nós vamos entender o que eles estavam profetizando quando eles foram cheios do Espírito Santo. E nós vamos compreender com a Bíblia, nós vamos andar um pouquinho nas Escrituras, e nós vamos entender o que eles estão profetizando, qual é a profecia que eles receberam quando eles foram cheios do Espírito Santo. E o texto diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som. E de repente veio do céu um som. Um som. Pega essa parte. Diga som. Som. E como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E isso aqui é mais loucura ainda. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. O versículo 4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de toda a nação ou nações, que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus estes homens? Que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros, romanos, todos os judeus, como prosélitos, cretenses, árabes e todos os que, ouvindo a nossa própria língua, falar das grandezas de Deus. Diga comigo: falar das grandezas de Deus. Diga para alguém do seu lado: hoje nós vamos falar das grandezas de Deus. Porque Deus é muito grande. Glória a Deus. Preste um pouquinho de atenção nesse começo de sermão, porque ele é crucial para nós entendermos todo o plano de fundo desse texto. O texto de Atos capítulo 2 é um texto que nós geralmente pregamos em muitos congressos, festividades, campanhas. E ao olhar para esse texto, Atos capítulo 2, posso andar um pouquinho? Na casa do Glória a Deus, Jesus. Aleluia, Senhor. Nós entendemos que sempre vai apontar para um grande avivamento.
Automaticamente na sua cabeça, quando você lê Atos capítulo 2, ou quando um pregador, seja ele de que ramificação, vai ler e pregar Atos 2, no coração, né, você já tem a certeza, vai ser forte. Sou judeu, mas sou pentecostal, amém? E você pensa, vai ser forte. Vai ser forte. E de fato, é forte. Mas para entender Atos capítulo 2, pastor, nós vamos ter que voltar lá para o livro de Êxodo. Por que o livro de Êxodo é tão importante? Porque o livro de Êxodo vai narrar justamente essa festa que está acontecendo em Atos capítulo 2. Primeiro, cumprindo-se o dia de Pentecostes. E em Pentecostes, nós conhecemos na língua hebraica por Shavuot. Dentro das nossas festas solenes, existem 7 festas. Quantas festas? 7. Essas 7 festas vão marcar períodos anuais, que vai falar também do tempo do Messias. Eu não vou falar dessas 7 festas hoje, mas eu vou rapidamente falar as 7 festas para vocês. Nós temos a festa de Pêssah, que é Páscoa, e a festa da Páscoa, ela é comemorada o sacrifício do Cordeiro. 2 períodos aconteceram na festa da Páscoa que marcaram a história. O primeiro período é justamente a libertação do nosso povo que estava cativo no Egito. O segundo período marca também a morte do Cordeiro, que trouxe libertação e salvação para quem estava perdido. Glória a Deus, Jesus. Só que no dia 14 de Abib, ou Nissan, acontece a Páscoa. Já no dia 15 acontece a festa dos ázimos. A festa dos ázimos é marcada por 7 dias sem fermento. Porque o fermento, biblicamente falando, simboliza o pecado. Então, durante esses 7 dias, em nossa casa, na casa de qualquer judeu, não se acha fermento. O pão não é fermentado, não tem fermento na despensa, não tem fermento em nenhum lugar da casa. Porque o mandamento para nós é tirai todo o fermento. Isso até no dia de hoje. Só que no dia 16, nós celebramos também a festa das primícias. Passando a festa das primícias, 50 dias depois, é a festa de Shavuot. Passando a festa de Shavuot, dá um intervalo de mais ou menos 3 a 4 meses, iniciamos as festas de outono, que é a festa das trombetas, que nós hoje conhecemos como Rosh Hashanah, que é a virada do ano judaico, que já aconteceu para nós. E também nós temos a festa de Yom Kippur, que na verdade é um dia solene. Passando da festa, o dia solene de Yom Kippur, chegamos em Tabernáculos, que é um ápice dessas festas. Só que todas as festas vão falar de algo profético, não só para o futuro, mas também que já aconteceu. Eu quero me ater na festa de Pentecostes. Por quê? Em Levíticos capítulo 23, Deus vai dar essas festas para o seu povo. Isso não tem a ver somente com o povo de Israel, mas quem é povo de Deus deve, no mínimo, celebrar 3 festas. A Páscoa, a festa de Pentecoste e a festa de Tabernáculos. Interessante que nessas festas, Deus se revela de uma forma diferente. E aconteceu algo interessante, porque agora Deus tira na Páscoa o povo do Egito, e com braço forte Deus manda as pragas, e quando Deus manda a 10ª praga, à meia-noite mais ou menos, Deus já tinha dado o comando para todo o exército, para todo o exército dele que estava dentro do Egito, por intermédio de Moshe Rabino, nós chamamos de Moisés. E qual era o ápice do mandamento que Deus havia dado para eles naquele momento? A ordem que Deus havia dado para eles naquele momento: estejam prontos, calçado nos seus pés, cajado na mão e arrumado para a partida. A primeira coisa que nós entendemos é que esse mesmo comando até está ardendo na nossa geração. Por quê? Porque a geração do arrebatamento precisa estar pronta, com o cajado na mão,
sandália nos pés e vestidos. Glória a Deus, Jesus. Observa que quando eles saem do Egito, eles vão chegar no deserto. A primeira festa, ou o primeiro evento, ou a primeira celebração que Deus vai restituir é o dia do Shabat, que é o 7º dia. Eu não vou falar do Shabat aqui porque vai demorar muito, ninguém vai ficar comigo na noite. E no dia do Shabat, aqui tá bom. Não vamos mexer não, vamos mexer Toca só não. um pouquinho pra ver. Hã? Toca só um pouquinho pra ver. Vamos lá, peraí. Quem está me ouvindo atrás? Ninguém? Mais ou menos? E agora? Tá melhorou, era para trocar mesmo. É que eu falo baixo. Interessante é que o Shabat foi que Deus entregou para os seus filhos esse mandamento de novo. Por quê? No capítulo 2, 3 de Gênesis, Deus vai falar para o homem: guarda o sábado. Só que escravo não tem Shabat. Escravo trabalha de domingo a domingo. Observa que quando eles saem do Egito, eles deixam a condição de ser escravos e passam a ser libertos. Glória a Deus. Interessante que quando eles saem do Egito, a primeira coisa que Deus vai falar para eles é: lembra-te do dia do sábado. Para quê? Para o santificar. Você não vai ler na sua Bíblia e não vai ver nenhum lugar Deus dizendo que o outro dia é santificado, a não ser o dia do sábado. Só que eu não vou falar do Shabat. Deixa o Shabat para nós. Interessante notar que quando o povo está no deserto, na peregrinação do deserto, vários eventos vão acontecer. E agora o povo está vendo que Moisés tem uma química diferente com Deus. E Deus fala diferente com Moisés. E o povo começa agora a questionar um com o outro, dizendo: por que que Deus só fala com Moisés e não fala com a gente? Olha aí. O que é que Moisés tem de tão diferente que Deus não fala conosco? Só fala com Moisés. O povo, diga para alguém, o povo começou a ficar com ciúmes. Porque todas as vezes que Deus falava, Deus chamava Moisés por particular. Glória a Deus, Jesus. Olha que foi isso aqui. Deus de glória, Jesus. Só que agora o povo está sendo fermentado por uma influência ruim. Corá, Datã e Abirão, que começou a dissimular agora, dizendo: olha, por que Deus não fala conosco também? E no mesmo capítulo 19, o povo está dizendo: Moisés, nós também queremos falar com Deus. Agora Deus ouviu a queixa. Quem ouviu a queixa? Deus falou para Moisés: o povo quer me ouvir. Diga para eles que eu vou descer. Glória a Jesus. Ah, vocês me pegaram. O povo quer me ouvir. Diga para eles que eu vou descer. Só que no mesmo capítulo 19 acontece uma história interessante. Porque agora Deus disse: eu vou descer, mas com uma condição. Eu vou descer com uma condição. Santifica. Deus fala para Moisés, pastores, que é forte. Forte. É forte, Deus. Fala para os casais se separarem, aguentar o fogo. Uma semana. Eita glória, a confirmação de morte. 7 dias, hein? Não vai ter contato com homem, com mulher, não vai ter contato com ninguém. Deus de glória, Jesus. Fala para o povo parar de murmurar pelo menos uma semana. Glória a Deus. Nossa, me sentindo dessa. Deus de glória, Jesus. Diga para alguém, é santificar uma semana. Ficar uma semana. Gente, foi difícil para eles, hein? Só que no mesmo capítulo 19, eu vou mais fundo. Deus de glória. A festa que está acontecendo é a festa de Shavuot. Vamos aprender a falar hebraico hoje? Diga Shavuot. Shavuot. Finge que não tem os dois zagueiros aqui que sai certinho. Diga Shavuot. Shavuot. Shavuot significa Pentecoste. Pentecoste. Que festa que é? Pentecoste. Que é em hebraico? Shavuot. Vocês estão bons de hebraico, hein? Baruch Hashem. Diga Baruch Hashem.
O que você falou agora? Bendito seja o Eterno. Glória a Deus, Jesus. Que festa que é? Que é pentecostal. E o que acontece nessa festa? Deus vai descer para falar com todo o povo. Deus de glória, Jesus. Estou em Êxodo ainda, hein? Certo? A gente chega em Atos 2. E o que acontece na festa de Pentecostes? A Bíblia diz o seguinte: que Deus disse para Moisés: olha, eu vou descer. Só que fala para eles, mesmo santificando, não chegar muito perto do monte. Vamos ver isso aqui? Eu gosto de Bíblia. Vamos lá. Oh, glória a Jesus. Deus de glória a Jesus. Eu já estou sentindo a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Deus de glória, Jesus. É forte, Deus. Deixa eu ver se é isso. Êxodo 19. Aleluia. Vamos ler o capítulo de número 19. Vamos ler o 10. Não, o 9, para dar contexto. Acharam aí? Esse é fácil, hein? Olha o que o texto diz. E disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem. Diga nuvem. Espessa. Para que o meu povo ouça. Para que o meu povo ouça. Vai pegando, você vai entender Atos capítulo 2 hoje. Falando eu contigo para que também creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor: vai ao povo e santifica-os hoje, amanhã, e lave eles as suas. A primeira condição para Deus descer é que eles têm que santificar hoje, amanhã, e depois lavar as suas vestes sujas. Não tem como ouvir a palavra de Deus. Que é forte. O problema é que o povo quer ouvir a voz de Deus diretamente, mas estão mais sujos. Eu não sei o que falar. Geralmente é uma expressão de um pau de galinheiro. É verdade, Jesus. Meu Deus, Jesus. Deus de glória. Estejam prontos para que dia? Para o terceiro dia. Portanto, no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todos o povo sobre o monte e marcará os limites para o povo em redor, dizendo: guardai-vos que não subais no monte, nem toqueis nos seus termos. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. E aí que está o problema. Que interessante que quando Moisés se relacionava com Deus, Moisés subia no monte. Só que quando Deus vai se relacionar com o povo, Deus está dizendo: se tocar no monte, morre. Olha aí. Aí que está o problema, porque hoje nós pregamos, entendemos que quando Yeshua, o nosso Messias, ele é morto, ressuscita, vai ser elevado aos céus, o velho tempo se... Só que agora o que fazia separação da Kadosh Baruch Hu, da presença de Deus, era o véu. Significa que sem o véu eu estou perto da vida ou da morte. Isso aqui é sério. E olha que interessante. Agora Deus vai descer para falar com o povo. Interessante é que tudo que Deus vai falar com o povo está escrito em Êxodo capítulo 20. Vamos ler? Então falou Deus todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha lá. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma coisa semelhante do que há em cima nos céus e embaixo da terra,
nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E olha o versículo 7. Não tomarás o nome do teu Deus em... Olha o versículo 8. Lembra do dia do... Para o santificar. 6 dias trabalharás e falarás todas essas obras. Versículo de número 12. Honra o teu pai e honra a tua mãe, para que se prolongue os dias. Pergunto, por que tem muito jovem morrendo? Porque não estão cumprindo esse grande e pequeno detalhe desse mandamento. Honra o teu pai e honra a tua mãe, para ter longevidade de vida. Glória a Deus, Jesus. Justificado a morte de muitos adolescentes e jovens. É verdade, Jesus. E olha que interessante, isso aqui é muito bom. 13. Não matar, não adulterar, não furtar, não tirar falso testemunho. Diga para alguém, diga, falar mal dos outros. Ainda é pecado. Glória. Pega aí, Jesus. Rapaz, está bravo com a gente, né, Chico? Glória a Deus, Jesus. Isso aqui também é interessante. 17. Leia para mim. Leia, diga. Não cobiçarás a casa. Porque tem gente que é assim, né? Vai na casa dos outros, vê um quadro diferente e compra igual. Jesus! É fã. Vamos deixar isso Para ele, Jesus. Nossa, que detalhe diferente. Aí você glória! vai chá da tarde? Tá igualzinho. A irmã comprou um vestido no lançamento, daqui a pouco vou comprar igual. Para ele, Jesus. Só muda a cor para disfarçar. E olha o detalhe, tá? Versículo 18. E todo o povo viu o sonido de bum, e o monte fumê. E o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se longe. Aí o povo agora está dizendo, Moisés, pede para Deus ir embora. Porque se Deus continuar falando conosco, nós vamos morrer. Mas não queria ouvir a voz de Deus. Agora o povo está ouvindo o trovão, mas Moisés está ouvindo a voz. E quando o povo ouve trovão, Moisés escuta. Só que quando Deus vai falar os mandamentos, todo o povo está ouvindo. Agora eu pergunto, por que Deus não falou os mandamentos para Moisés e Moisés falou para o povo? Porque se fosse Moisés que havia de ter falado, o povo ia dizer, eu não ouvi direito. Mas quando Deus fala, todo mundo ouve. Glória a Deus, Jesus. Diga para alguém, quando Deus fala, até o surdo ouve. Forte, Justamente isso. Aí não dá para dar desculpa dizendo, eu não entendi o que Moisés falou, mas não foi Moisés que falou, foi Deus. Ô, glória! Só que interessante é que quando Deus fala, Deus vai dizer para Moisés o seguinte, Moisés, agora sobe comigo para a montanha. Sobe comigo para a montanha. E aí eu quero trazer algo aqui, nós chamamos no hebraico de midrash, que é algo extra do texto. E quando Moisés sobe, o monte já está elevado, Moisés também. Só que dá a entender que quando ele sobe, Deus já vai falar com ele. A verdade não. A verdade é que Deus se ausenta do monte. Quando Moisés sobe, ele tem que aguardar Deus descer para falar. Porque Deus não vai falar quando Moisés quer. Deus vai falar quando ele quer falar. Glória a Deus. E ele está agora 40 dias e 40 noites. Só que quando Deus desce para falar com ele, Deus vai dizer o seguinte: pega essas tábuas que eu mesmo lavrei, e nelas eu vou escrever tudo que eu falei lá embaixo. E aí Deus vai colocar em 2 tábuas os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Seja verdadeiro. Quem conhece os 10 mandamentos assim de cor?
Gente do céu. Ninguém. A partir de hoje vocês vão ler Êxodo capítulo 20 e vai decorar em nome do Mashiach. Glória a Deus. Olha que forte isso aqui. Então tudo que Deus falou, Deus vai escrever. Só que lá no monte, Deus está fazendo um contrato. Eu vou ficar nisso aqui hoje. Na língua hebraica nós chamamos de ketubá. Vamos aprender a falar essa palavra? Diga ketubá. A palavra ketubá é um contrato de casamento. Oh, glória a Jesus. É um contrato de casamento. Então, dentro desse contrato de casamento que Deus está fazendo com todo o povo, ele tem 3 pilares. Quantos pilares? 3. O primeiro pilar é o que está escrito na pedra, que é os mandamentos. O segundo pilar é o profeta que anuncia. O terceiro pilar é o cordeiro que morre. O primeiro pilar é, diga lei. Vamos simplificar, diga lei. Mais forte, diga lei. O segundo, diga profeta. O terceiro, cordeiro. Só que esse cordeiro, pastora Gícia, ele havia de ser morto todo ano para renovar o quê? O contrato. Interessante, pastor, isso aqui é muito forte. Que o contrato era renovado de ano em ano. Só que agora, se você pegar Jeremias capítulo 31, vamos ler isso aí rapidinho? Eu gosto de Bíblia, gente. Nós vamos andar na Bíblia. Glória a Deus, Jesus. Eu vou encurtar a mensagem, porque se eu for pregar tudo, a gente sai daqui meia-noite. Eu fico, quem fica comigo? Glória a Deus. Não pode mentir. Pecado. Jeremias 31, versículo 31. Diz o que aí? Vai. Quem pode ler bem alto assim? Uma voz bem assim. Bem alta para ler, rapidinho. Vai. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Conforme? Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver despojado, diz o Senhor. Olha que forte isso aqui. Deus está dizendo, chegará dias que eu vou renovar o quê? Um concerto, um contrato. Com a casa de quem? De Judá e de Israel. Isso aqui é 2 casas, não vai dar tempo de falar. Judá e Israel. Mas volta para cá. Só que agora Deus está dizendo, eles desprezaram o concerto que fiz. Aonde que Deus fez o concerto? No Monte Sinai. E o que Deus está falando agora? Eu vou renovar um contrato com eles. E ele vai dizer o seguinte, versículo 31, capítulo 31, versículo 31. E farei um concerto novo com a casa de Israel, com a casa de Judá, conforme o concerto que fiz com os seus. Deus está dizendo, eu vou pegar o primeiro contrato e vou fazer uma renovação de votos. Glória a Deus, Jesus. Por exemplo, isso aqui é forte. Já vou dar a deixa aqui para os casais. Cadê os casados? Os sobreviventes, cadê? Oh, glória, Jesus. Quem tem mais ou menos aqui, né? Vai assim, vamos chutar baixo, 10 anos de casado. 10 anos. Tá viva, tá no Hashem, tá viva. 20 anos de casado. 40. 50. Aí já é milagre demais. 25 anos. Quando você chega com 10 anos de casado, eu já tenho 11 anos de casado. Eu esqueci o primeiro ano só. Cheguei em casa, primeiro ano de casado, minha bicão desse tamanho. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu não briguei com ela hoje. Eu tinha esquecido a data de casamento. É terrível, né? Esquecer é problema. Eu tive que comprar um bombom para ela. Foi terrível para mim esse dia. Só que esse dia esquecemos, foi os dois esqueceram. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Só que quando você chega em 10 anos de casado, mais ou menos, você já está projetando uma renovação de... E a mulher começa a som, e ela começa a dizer, amor, vamos renovar a aliança. Aí Deus está falando. Vamos fazer
um evento simples assim, um buffet, né? Tranquilo. Convida nós. Vamos renovar a nossa aliança. Agora eu pergunto, a aliança, ela é a mesma? Tem gente que troca, sim ou não? Mas é com outra esposa, ou esposo, ou é o mesmo esposo a renovação? Tem que ser com a mesma. Tem que ser com a mesma. Então aqui já cai por terra uma teoria que se foi se espalhando dizendo que Deus rejeitou o seu povo. Diga, Deus não rejeitou o seu povo. Deus não rejeitou o seu povo. Israel continua sendo Israel. Israel continua sendo. E a igreja se une com Israel. Glória a Deus, Jesus. Amém? Amém. Interessante notar que agora Deus vai renovar um contrato com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aprenda algo. A casa de Israel é os gentios. E a casa de Judá, os judeus. Esse aqui é as duas casas de Israel, mas não falo disso. Significa que se Deus vai renovar um contrato, dentro desse contrato de casamento, quem casou no cartório? Glória a Deus. Quem não casou, mas quer casar, já olha pro vaso e diga, está faltando você, hein? Deus. Eu não sei se eu falo ou não falo? Fala. Se a minha esposa deixar, eu falo. Para Deus se relacionar com o povo, precisava haver um casamento. Todo relacionamento sem contrato é pecado. Ah, não tem nada a ver. Junta os planos. Que você vai ver, que você vai arrumar se Jesus voltar. Amém? Amém. Eu ia falar algo mais pesado, mas Deus está me convertendo aqui. Eu recebo. Glória a Deus. Amém, mano? Deu certo, né? É que ela fica me controlando. Interessante é que Deus precisa fazer um contrato agora, novamente, uma renovação de... Só que Deus não pode jogar o primeiro contrato fora. O primeiro contrato foi feito sobre 3 pilares. Quais são eles? A lei. Opa! A lei. E vamos aplaudir? Pegou. Lei, profeta, cordeiro. Vamos ver isso acontecendo? Vai comigo em Mateus capítulo 17. Aleluia. Eu estou pulando aqui, porque senão se eu falar tudo que eu tinha para falar, a gente vai sair muito tarde mesmo. Então eu estou encurtando a mensagem. Vamos ler? Mateus capítulo 17. Glória a Deus. Hoje nós vamos devagarzinho assim na Bíblia, mas a gente vai chegar a tudo dois, tá? Diz o seguinte, ó. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago, quem? Seu irmão. E conduziu para onde? Para um lugar? Porque tem coisas que Deus só faz no particular. Tem coisas que você quer que Deus mostre, mas tem coisas que Deus faz no particular. Então nem tudo Deus vai revelar, porque é no particular. E tem gente aqui que Deus vai ter um particular. Lá no Raché. E conduziu para onde? Aonde foi feita a primeira aliança? No monte? No monte? Jesus está onde agora? No? E olha o versículo 2. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se como a luz. E eis que lhe apareceram, diga comigo, Moisés e Elias, falando com Moisés, Elias. Vamos entender isso aqui, pastor. Nós entendemos que Moisés recebeu o que de Deus? Lei. Epa. Não é para falar. Você vai trabalhar desse jeito. Põe ele para fora, Breno. Moisés recebeu o quê? Então Moisés representa a lei. Se Moisés representa a lei, eu gosto de pensar. Quem é Elias? Opa. Elias é o pro? Você está muito bom, hein? Você está não? Elias é o profeta. Só que quantos pilares
foi feita a aliança? 3. Está faltando quem? Quem é o cordeiro? Jesus. Então nós temos um monte: lei, profeta e o último cordeiro. Se Yeshua é o cordeiro dos cordeiros, esse contrato agora tem um selo perpétuo. É por isso que a partir de Yeshua não há mais sacrifício de animal. Por quê? Porque ele é o cordeiro dos cordeiros. Glória a Deus. Não há mais necessidade de cordeiro, porque o sangue dele nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Só que interessante notar que quando Yeshua vai ser morto, e observa que dentro de Jerusalém ele vai receber a sentença, mas ele não é enterrado ou morto, melhor dizendo, morto dentro de Jerusalém. Quando vai crucificar Yeshua, o cordeiro dos cordeiros, crucifica no Gólgota. O Gólgota é um monte de caveira. Então são dois pilares: o monte da transfiguração e o monte da crucificação. Só que no monte da transfiguração ele assina um contrato, e no monte do Gólgota ele vive, de forma perpétua, ele fecha a conta desse contrato. Interessante é que o contrato é firmado na lei, no profeta e no cordeiro. Só que por que Yeshua não morre dentro, mas fora? Porque se ele morre dentro de Jerusalém, ele só é salvação para os judeus. Mas se ele morre fora de Jerusalém, ele é salvação para os judeus, mas também é salvação para o mundo. Diga para você, você foi salvo, porque ele foi crucificado fora. Então nós entendemos agora que nós temos um contrato. Então, no casamento, isso aqui é muito legal. Dá tempo para falar, gente? Tô sem relógio, cadê o relógio? Pode ir. Dá tempo, vou tomar um pouquinho. Quem vai tomar um pouquinho? Bora. No casamento você faz o que você quer? Não. Você sai sem avisar? Não. Couro come. E saiu, couro come. Cadê os vasos? Cadê os vasos? Só os vasos que é casado. A esposa é brava? Não olha pra ela não, pra não dar ruim. Você vai jantar hoje em nome de Yeshua HaMashiach. O marido é bravo, Varô? É ou não é? Casamento exige o quê? Comunicar. Olha que interessante. Quando você era solteiro, você vestia de um jeito. Sim ou não? Sim. Agora casou, você vai sair com uma roupa mais diferente. O marido falou: opa, vai pra onde? Vou pro culto, mas desse jeito? Sim ou não? Sim. Porque a cláusula do casamento diz que você não pertence a você. Você pertence a alguém. Eita, pegou agora. Isso vice-versa. Significa que se nós temos um contrato com Deus, eu não faço o que eu quero, não ando como eu quero, não como o que eu quero. Então significa que quando colocamos uma roupa que não está legal, um Deus, que de fato é o nosso dono, vai dizer: não cai bem roupa de ímpio no corpo de cristão. Glória a Deus. Quem mais tomara aqui? Então tem coisa que o ímpio bebe, mas não faz bem para você beber. Tem coisa que o ímpio come, mas não faz bem você comer. Entendeu? Só que quando chegamos em Atos 2, vamos lá de novo. Agora você vai entender Atos 2. Acontece algo interessante aqui. Quem se lembra aqui que a festa que está acontecendo em Êxodo 20 é a festa de Pentecostes? E a festa que está acontecendo em Atos 2 é a festa de Pentecostes? E está cumprindo o dia assim, no final da
Essa. Eles receberam um ultimato, dizendo: fiquem em Jerusalém, até que do alto seja revestido. O problema é que tem gente querendo sair, mas nem foi revestido. Meu Deus. Tem gente que quer pregar, mas nem se preparou. É Tem fácil. gente que quer profetizar, mas nem entende o que é profecia. Tem gente que quer tocar trombeta antes do tempo, mas nem sabe que trombeta que vai tocar. E é isso que Yeshua está dizendo: vocês andavam comigo, mas ainda não estão prontos para ir em meu nome. Olha aí. É forte. Olha que interessante, que agora eles estão reunidos no cenáculo. Diga, no cenáculo. 120 homens. Só que, pasme, não começou ali 120 homens, tinha mais. Só que o problema é que tudo que demora costuma cansar. Então começar é muito fácil. O difícil não é começar. Você chega lá. O difícil é no meio do negócio. Porque no meio começa a bater o cansaço. No meio começa a parecer que não vai acontecer nada. No meio parece que as coisas vão ficando mais difíceis. E aí você pensa o quê? Em desistir? Sim. Muitos desistiram e foram embora. Mas quem ficou até o final foi 120 homens. Prova. Observa que tem 2 discípulos indo embora no caminho de Emaús. E aí eles têm que voltar. Porque eles descobriram que Yeshua ressuscita. Tá. Tem gente que só vai no sinal. Eu vou dizer, quem fica pedindo muito sinal para Deus, desculpa, é porque não tem fé suficiente para acreditar que Deus vai fazer. Ai, Deus, fala comigo, mexe a cadeira. Aí o vento balança a cadeira, obrigado. Pega, Jesus. Não foi Deus, foi o vento. Mas é fé, né? Balançou? Interessante notar que agora a Bíblia diz que vai acontecer algumas coisas que eu quero que você preste atenção. De repente vem do céu Quando Deus vai descer no Monte Sinai, o que acontece? Um som. Olha só. E um vento veemente impetuoso e encheu toda a... Quando Deus vai descer no Monte Sinai, a Shekinah dele desce primeiro. A nuvem, diga a nuvem. A nuvem. E o fogo, a qual repousaram cada um deles. E olha só, e foram vistas por eles línguas repartidas como se fosse de Fogo. Tem como você ver língua? Eles estão vendo. Eles estão vendo. Está escrito. Viram línguas repartidas como de fogo. Então, literalmente, eles estão vendo línguas. E a Bíblia diz que eles foram cheios por esse poder e começaram a profetizar. Agora eu pergunto, por que eles estão profetizando? Eis que te digo, você vai assinar o contrato da sua casa. Eis que te digo, a porta vai abrir, a chave. Glória a Deus. Não é nem chave, isso é a micha, você vai abrir qualquer coisa. O que eles estão profetizando, gente? É isso que eu vou pregar aqui hoje. Qual é a profecia? E aí é simples entender. O que foi que Deus falou em Êxodo capítulo 20? Nós lemos. Os 10. Amém. Então quando eles recebem poder, eles não estão pregando uma coisa aleatória. Eles estão falando a mesma coisa. E qual é a palavra que está na boca deles? É: não falas para si imagem de escultura. Honra o teu pai e honra a tua mãe. Guarda o dia do Shabat. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás aquilo que é do próximo, nem a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem os filhos do teu próximo. Eles estão cheios da palavra que está na boca deles. E o que eles estão profetizando? A cláusula do contrato. Só que interessante é, quando você vai para Ezequiel 36, é o último texto, eu prometo. Vocês aguentam? Vai lá comigo, Ezequiel 36. Tudo isso para explicar para os dois, gente. Ezequiel 36. Versículo de número 26. A prova que eu estou falando, pastor Júnior. E vos darei um coração
Novo. E porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra. Aonde Deus escreveu os 10 mandamentos? Na onde? Na pedra. Quantas pedras? 2. E olha o que ele está dizendo. E tirarei o que? O coração de pedra. Da vossa e vos darei um coração. Olha o versículo 27. E eu fecho. E porei dentro de vós o meu Espírito. E fareis que andeis nos meus estatutos. E guardeis os meus e os observeis. E aí olha só a promessa. E habitareis na terra que dei aos vossos pais. E vós me sereis por povo. E eu vos serei por Senhor. Deus está dizendo o seguinte: eu estou tirando da pedra aquilo que escrevi e estou colocando dentro de vocês. Glória a Deus. Estou arrepiado. Deus está dizendo: esses mandamentos que escrevi na pedra no primeiro contrato, na renovação de votos, eu tiro da pedra e coloco em vocês. Para quê? Para que andeis nos meus significa. Pode vir já o Felipe. Significa o quê? Que se você é cheio do Espírito de Deus, os mandamentos estão dentro de você. Diga para alguém, diga: não tem como ser cheio do Espírito de Deus vivendo na fofoca, vivendo na cobiça, vivendo na blasfêmia. Isso aqui é forte. Não tem como, irmão. Ou você está cheio de Deus e reflete Deus, ou você não está. Se você fala em línguas, pula em mistério, e está na fofoca, está na mentira, está no engano, desculpa. Você está cheio de muita coisa, menos do Espírito. Porque o Espírito de Deus testifica o que está escrito na pedra. E o que estava escrito na pedra, o Espírito Santo coloca dentro do seu coração. Fica de pé comigo. Aleluia. Eu era um bom pregador, gente. Hoje eu não prego nada. Hoje eu mais ensino do que prego. E às vezes eu falo: Deus, cadê o pregador que estava aqui dentro? Eu não sei pregar mais, eu só ensino. Mas valeu o ensinamento? Valeu? Glória a Deus. Aonde Deus está colocando os mandamentos que estavam na pedra? Para quê? Aí daí a nossa missa vai escrever: a tua palavra vai ler aonde? Para não. Se o mandamento está dentro de você, a inclinação para o mal vai vir, mas você rejeita. Se o mandamento está dentro de você, o pecado vai bater na sua porta, mas você rejeita. Se o mandamento está dentro de você, você vai fugir da aparência do mal. Se o mandamento está dentro de você, você vai honrar a Deus. E quando você honrar a Deus, Ele vai ser o seu Senhor. E se Ele é o teu Senhor, Ele está dizendo: se eu sou o teu Senhor, eu te livro, eu te guardo, eu te sustento, eu te encho. E quando você pensar que não pode, Deus vai dizer: eu te conduzo por cima das águas. Significa que todo esse trabalho de Yeshua justamente é para tirar aquilo que estava na pedra e colocar dentro. Você sabe que Adão, Harishon, que é Adão, ele era perfeito. Ele era perfeito. Diga, pergunta: pastor, por quê? Por quê? Porque a palavra estava dentro dele. Quando ele pega, a palavra sai. Por que a palavra estava dentro dele? Porque Deus soprou o Espírito nas suas narinas. Então, quando Deus sopra nas narinas de Adão, tudo que está dentro de Deus passa a estar onde? Quando o Espírito Santo desce sobre toda a casa, 120 homens estão profetizando a mesma coisa. Por quê? Porque isso eu acho lindo na cultura judaica. Porque tudo que eu prego aqui está sendo pregado em Israel. Glória a Deus. Tudo que eu ensino, pastora Xisa, na semana, em todas as sinagogas estão pregando a mesma coisa. Deus não está falando uma coisa diferente. Eu mesmo ensino tanto em Jerusalém como em todas as sinagogas do mundo. Para quê? Para que essas palavras sejam repetidas. E a Bíblia diz, a história diz que 120 línguas existiam naquele tempo.
E quando eles chegaram lá, pastor Ismael, né, vamos dizer que o brasileiro chegou lá da Bahia dizendo: ô gente, como que eu estou vendo esse judeu que nunca veio no Brasil, na Bahia, escutar, né, falar o meu idioma, ao qual eu sou nascido? Então eles não estão falando a língua que nós chamamos de estranha, que eu falo, bem? Essa língua estranha existe, mas eles estão falando idiomas. Então Deus está dizendo: não só o Brasil vai ouvir a profecia, mas os Estados Unidos, a América, o Japão, todos os continentes, tribos existentes vão ouvir a profecia, a única profecia, a palavra de Deus. Aleluia, Senhor. Diga assim comigo, diga: Espírito de Deus, coloque esses mandamentos dentro do meu coração. E o primeiro mandamento por promessa é: honra o teu pai. Se você não honra o teu pai e tua mãe, desculpa, você nunca vai honrar Deus. Cadê os jovens? Se não honrar pai e não honrar mãe, nunca você vai conseguir honrar Deus. Se você não consegue obedecer a autoridade que Deus colocou na sua vida, desculpa, você nunca vai conseguir honrar Deus. E quando eu honro a Deus, eu sou submisso a Deus. E eu honro o pai e honro as autoridades. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Glória a Deus. Feche os teus olhos e começa a pedir. A morte venceste, o vento rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua fé. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Ressuscitaste, Ele está colocando os mandamentos dentro do seu coração. Ele está tirando a pedra. Ele está colocando dentro de você. Pra sempre reinará. Ó, quão lindo esse nome é. Ó, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus meu. Ó, quão lindo esse nome é. Maior que tudo ele é. E nesse nome é nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Eu é o Rei. Seja cheio do Espírito Santo. Agora, E essas palavras testificam no teu coração. Seja cheio pela palavra. Ó, quão lindo esse nome é. Ó, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus meu. Deus está tirando as palavras da terra. Está colocando no teu coração. Ele é. Ó, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Ó, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Interessante que depois de Yeshua, João capítulo 1 diz o seguinte: no princípio era a palavra era Deus, a palavra estava com Deus. No 14 diz que ele se tornou carne e habitou no meio de nós. Interessante que quando ele vai ser levado ao deserto para ser tentado, Satã vai usar a palavra para tentar desvirtuar e tirar Yeshua do seu propósito. Só que Yeshua tinha a palavra dentro dele, porque ele era. Então, pela palavra, ele também venceu. Significa que se a palavra estiver dentro do seu coração, pode ter certeza, você também vai vencer o maligno. Tem gente aqui que precisa se posicionar diante de Deus para viver a palavra. Eu amo profecia, irmão.
palavra de Deus, não traz ninguém para profetizar aqui no mercado. Porque falava assim para mim: olha, Vaz, eu vejo a igreja do Senhor cheia, só vai esvaziar. Eu falei: meu Deus, não profetiza mais não. O profetiza que vai esvaziar, porque aí enche. Só que se você não for sustentado na palavra, meu irmão, porque olha que a palavra diz: passarão os céus e terra, mas a minha palavra não vai passar. Diga para alguém assim: Yeshua vem buscar uma igreja que tem a palavra. Diga assim: coloca no meu coração, Senhor, essa palavra. Assim você vai ser perfeito em nome de Jesus. Amém? Eu quero entrar na bênção, já vou passar para a pastora. Nós chamamos de bênção dos corraninhos, bênção amarônica. E eu finalizo com essa bênção. Faça assim dos seus mãos. Não é o final não, que vai dar a bênção apostólica que é a pastora. Yevarecha Adonai Veshnerecha. Yeir Adonai Paravelecha Virmilecha. Yisa Adonai Paravelecha Veasemecha. Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e seja gracioso contigo. E sobre ti o Eterno levante o seu rosto e vos dê a Shalom Baruch Hashem. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Salve a Deus, Papai Senhor.